Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de janeiro, hoje é quinta-feira, nós estamos no tempo do Natal antes da Epifania. Amados irmãos e irmãs, passamos então o dia do Natal, estamos na semana que se segue e estamos nos preparando para a Epifania do nosso Salvador, ou seja, a manifestação que se dará agora no próximo domingo, dia 7. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a contemplar este santo mistério que estamos vivenciando neste tempo do Natal. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo oportuno. A oração coleta nos diz: Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho unigênito, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei aos vossos servos e servas uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por Ele e cheguemos à glória prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Então, o Senhor que inicia esta obra maravilhosa da redenção a cada um de nós. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 7 a 10, diz: Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então somos convidados a praticar a justiça e fugir das obras do pecado. Pois diz: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. São palavras duras estas de São João. Que o Senhor nos livre desse caminho. O Salmo 97 traz como resposta: os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Os confins do universo contemplam a salvação de nosso Deus, a salvação que é derramada sobre a história e vem para resgatar e redimir todos os povos. E toda a criação como um todo. Como diz São Paulo, a criação está gemendo em dores de parto, esperando o momento da sua libertação, vamos dizer assim. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra então a vocação
dos 2 primeiros apóstolos, Santo André e poderíamos dizer Santiago, né, nesse caminho. Aqui, sobretudo, é dito o nome de André, e André que conduz o seu irmão Pedro a Jesus. Então, alguns detalhes nos chamam a atenção. João, que vê Jesus passando, ele está com os 2 discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, Jesus é apontado como o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Os discípulos de João, ao ouvir isto, começam a seguir Jesus. Jesus, voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, pergunta: o que estáis procurando? Ele já reconhece Jesus como mestre, rabi, e diz a Jesus: onde moras? Jesus então os convida: vinde ver. Ir aonde se morava, sobretudo, né, nesse contexto podemos dizer, é procurar ter intimidade. Nós não vamos convidando qualquer pessoa para nossa casa, nós convidamos aqueles que são para nós importantes, aqueles que queremos que façam parte da nossa vida, da nossa história. Quando então esses discípulos perguntam a Jesus: mestre, aonde moras? E Jesus diz: vinde ver, venha, faça parte da minha vida, venha fazer parte da minha história. Jesus acaba convidando-os. Eles vão, eles seguem Jesus, permanecem com ele. Era por volta das 4 da tarde. A experiência foi tão profunda e marcante que a palavra nos escreve André que vai, sobretudo, a Simão Pedro, seu irmão, e o conduz, o leva até Jesus. Então, muitas vezes também nós temos esse papel, amados irmãos e irmãs, na vida uns dos outros. O pai e a mãe têm esse papel na vida do filho, da filha. O padrinho, a madrinha, na vida do afilhado. Conduzir a Jesus, levar até o Senhor. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Nós estamos conduzindo as pessoas que o Senhor nos concedeu, nos confiou a Jesus, ou estamos, amados irmãos e irmãs, sendo pedra de tropeço, estamos afastando as pessoas do Senhor? André conduz, Jesus olha bem para Simão e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, Jesus confere aqui, segundo São João, evangelista, a missão de Pedro. O título Cefas, Pedro, é título de missão. Ele é convidado a ser a pedra, a rocha, esta rocha que Jesus enxerga a fé mais profunda, a fé de todo o gênero humano. Por isso, Simão Pedro, Simão Quefas, se torna de fato o vigário de Cristo aqui na terra, o primeiro Papa. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a rezar uns pelos outros, a rezarmos pela Igreja e pelo nosso Papa, o Papa Francisco. Que o Senhor nos conceda a graça de, ao ouvir a palavra que diz: eis o Messias, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que nós possamos também ter a ousadia de ir ao encontro do Senhor e que tenhamos diálogo com Ele. Mestre, aonde moras? Vinde ver. Que tenhamos a ousadia de ir, de ter intimidade com o Senhor, de estar com Ele, de conviver, de fazer parte da vida de Jesus, para que assim possamos, de fato, ser discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.